A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, o nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus, amém? Então vamos aí a mais um vídeo da Palavra de Deus, nosso vídeo de apoio à Escola Bíblica Dominical, a nossa pré-aula para a revista da CPAD, aqui a lição de número 1, tá bom? É a lição desse vídeo, que tem como tema nesse trimestre, estamos aí iniciando um novo trimestre, né? E o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. Muito interessante, um trimestre abençoado, muito importante para esses últimos dias, né? Que vai falar dos ataques contra a Igreja de Jesus. Nesse trimestre tem muita coisa boa, tá? Eu aconselho você, né, a se animar aí, você que precisa estar na Escola Bíblica Dominical, né? Você que tem responsabilidades na Escola Bíblica Dominical, adentra mesmo, entra de cabeça aí nesse trimestre, porque tem muita coisa interessante, vai ser muito importante para a igreja. Então vamos aí esse vídeo aí, né? Vou deixar na descrição do vídeo o link para o conteúdo dessa lição que está lá no meu blog, no Clube da Teologia, também para um subsídio, quem quiser, né, se aprofundar mais aí. Eu destaco algumas partes do subsídio, é o que eu vou abordar aqui nesse vídeo, tá bom? Nessa pré-aula. Então vamos aí a essa lição, né, a primeira lição do trimestre, do terceiro trimestre de 2022. E o tema dessa lição é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, tá? Então é o que nós vamos ver, primeiro tema aí do trimestre, primeira lição, né? As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O texto áureo é da primeira carta a Timóteo, né? No capítulo 4, verso 1, e diz assim, né? Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tá? Então a lição vai falar dos ataques, né, dos sutis ataques de Satanás, né, da sutileza desses ataques, e colocando aqui, né, como textuário que muitos se desviam da fé por conta de dar ouvido a esses espíritos enganadores. Vamos aí então nessa lição, no primeiro, lá na introdução, né? O vídeo não é longo, é um vídeo até curto, eu vou abordar tópico a tópico assuntos importantes e interessantes aí para a gente poder meditar, tá bom? Para você usar como base para a tua pré-aula. Eu recomendo você entrar lá no nosso blog, no Clube da Teologia, e ali você pegar o nosso conteúdo, nosso subsídio, tá? Eu peço uma contribuição ali para quem quiser adquirir o conteúdo, né? Que fica para poder ajudar o nosso canal também ali, né? Bom, então vamos aí na introdução. Tá? A introdução aqui, o foco, eu até apresento aí como um foco, né, dessa lição, conscientizar os alunos, né? Você tem que estar consciente desses ataques, né? Porque a gente vai ver hoje em dia nas igrejas muitos irmãos que eles não estão nem aí para o que está acontecendo, né? No campo da política, no campo social, né, das mídias, eles não estão muito interessados no que está acontecendo. E é um perigo você ficar à parte disso, né? A pessoa ficar à parte desses acontecimentos, desses ataques do inimigo, é um perigo, tá? Então nessa introdução eu faço um destaque, né, aqui para essa parte que diz assim, ó: neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja, tá? E aqui, né, eu faço aí um adendo que convém a gente lembrar que a verdadeira igreja é aquela igreja que vai ser arrebatada. Então ela vai aparecer sempre com I maiúsculo nos textos, quando é referenciada a ela, né? Como aqui na introdução ela está com I maiúsculo, é a igreja que vai ser arrebatada. Ela está dividida pelo mundo, né, em milhões de igrejas. Milhões de igrejas. São assembleias, quadrangular, batista, tá? E ministérios, muitos, diversos. Tem crentes ali em todas essas igrejas, tem crentes que fazem parte da igreja que vai ser arrebatada. É muito interessante isso aqui, né? Como os antigos nossos irmãos sempre falam, né? Que Deus virá buscar um povo no meio de um povo, né? E aí a nossa igreja
Isso é até bíblico, né? A nossa igreja, essa igreja que vai morar no céu, ela está assim espalhada nos 4 cantos da terra, tá bom? Bom, e aqui é o seguinte, né? Muitos irmãos, como eu falei antes, eles ficam inertes a essas questões desses ataques do inimigo. E o que vai acontecer é que muitos desses, provavelmente, né, vão ficar, não serão arrebatados. Porque quando a pessoa fica indiferente aos ataques do inimigo contra a igreja, essa pessoa está demonstrando que ela não está se importando com o reino de Deus, como deveria se importar. E todo aquele que não se importa com a igreja de Cristo, ele provavelmente, não, com certeza, ele não vai entrar no descanso do Senhor, não vai entrar no gozo eterno, porque ele não se importa com a obra de Deus. Tá? Então, uma demonstração de se importar com a obra de Deus é você estar atento aos ataques, aos sutis ataques do inimigo contra a igreja. Eu e você temos que combater esse ataque. Tá? Não podemos ficar indiferentes ao debate público que está acontecendo na sociedade. Tá? Continuando então, vamos aí para o primeiro tópico, né? O primeiro tópico, o tópico 1 diz a igreja sob ataque, tá? É o tema desse tópico. E o primeiro subtópico é a sutileza do ataque, né? Vai mostrar como é que o inimigo age de forma sutil, ou seja, de forma, né, que não se perceba, né? Bom, e aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim: um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Quer dizer, cresceu de forma bem maior do que o simples somatório de eventos, né? É uma escala exponencial. Ela cresceu, né, de forma multiplicando-se, né, a cada período. Aqui ele fala nas últimas décadas, né? E eu chamo a atenção para um fato, por exemplo, que lá para o ano 2000, uma grande emissora, que todo mundo já sabe qual colocou numa de suas novelas o primeiro beijo gay. Na verdade não foi o primeiro, porque o primeiro aconteceu lá, né, para a década de 60, numa extinta TV Tupi, né? Mas nos anos 2000 foi uma grande discussão no Brasil, porque uma emissora colocou o primeiro beijo gay na TV, né? Então ali já foi um ataque. Por que eu trago esse exemplo como um ataque sutil, né? Porque de lá para cá, aos poucos, essa emissora e umas outras, né, muitas outras, essa é a principal. Ela colocou esse primeiro beijo gay aí no presente século, né? E ali eles foram aumentando, colocando sutilmente, né, a questão gay, assim, homossexual, né, homoafetivo na TV, como uma coisa normal, né? E hoje em dia ela ficou tão normal que hoje em dia, se alguém falar contra isso, corre o risco de ser processado, inclusive, né? Então, isso são ataques à fé cristã, porque nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é contra a união homoafetiva, ela é contra a prática do homossexualismo, né? Nós amamos o homossexual normal, né? Como amamos a qualquer pessoa por orientação do Senhor Jesus, e que esse amor seja verdadeiro, tá? Mas a palavra de Deus, ela é contra, e ela fala que os sodomitas, né, como é colocado no Novo Testamento, vão ficar de fora. A prática homossexual não é uma prática prevista no reino de Deus, tá? Então essa é uma forma sutil, né, do inimigo colocar, né, de ir colocando as coisas, o mundanismo, né, no meio do pensamento da sociedade. E aí quem fica quem fica na berlinda aí são os cristãos, né? Porque a gente vai ter sempre esse comportamento
como um comportamento não cristão, né? E aí a gente vai ser sempre taxado, a partir de agora, né? Vamos ser sempre taxados como os caretas, homofóbicos, né? Os antissociais, tá? Então, por causa disso, é uma forma de ataque sutil. Isso eu só trouxe uma questão, mas tem muitas outras, né? Muitas outras. Vamos continuar aí no subtópico 2, o alerta para o povo de Deus, é o tema desse subtópico, e aqui eu quero fazer um destaque, né? Porque aqui o alerta do Espírito Santo, né? Para o povo de Deus. Eu quero fazer um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó: os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Tá? Aqui está falando lá do Novo Testamento, né? Do Antigo Testamento, perdão. Bom, durante a monarquia lá é o período, né, dos reis de Israel, né? Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Tá? Aqui é o seguinte, né? A gente vê, muitas vezes a gente vê alguns irmãos que são bem saudosistas, né? Então, quando pega ali o Antigo Testamento, vai lendo o Antigo Testamento, e eles sentem assim aquele desejo, aquela vontade que o ministério profético seja mais, né, ativo hoje, nos dias de hoje, como era no Antigo Testamento. Né? Então você vai ver que muitos crentes dão mais valor à mensagem profética dentro da igreja do que a própria mensagem bíblica, né? A profecia bíblica, né? Muita gente prefere, né, o que um vaso marche na igreja e entregue uma revelação, fale uma profecia, né? Muita gente prefere isso, porque é até natural, né, que se prefira isso, porque é a demonstração do poder de Deus, né? Essa é a grande verdade. Mas aqui eu quero fazer um destaque para uma coisa interessante. No Antigo Testamento, o ministério profético ele é mais do Antigo Testamento. Mas hoje tem profecias, hoje tem, obviamente, né? Pelo Espírito Santo, pelo dom espiritual, né, da profecia. Mas aqui a gente vai ver como que Deus fala hoje, como que ele dá os seus alertas hoje, né? E aqui eu separei o texto de Hebreus 1, verso 1, você já deve conhecer. Ele fala assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Hebreus 1, verso 1. Tá? O Senhor, ele aqui está dizendo que ele falou muitas vezes, diversas maneiras, pelos profetas no Antigo Testamento, né? E nos últimos dias, ou seja, no tempo da igreja, ele tem falado pelo Filho. Como assim? Jesus veio a este mundo e ele deu a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. Então ele nos falou, Deus nos falando pelo Filho. Amém? E o Espírito Santo, hoje ele nos dá o alerta, né? Ele nos traz o alerta, porque ele não fala de si mesmo, mas é o alerta que o Espírito Santo traz, é o alerta de Jesus. Né? Tudo que aconteceria na igreja, os lobos devoradores que adentrariam as igrejas, essa mensagem foi de Jesus Cristo. Né? E o Espírito Santo nos traz esses alertas hoje, tá? Pela direção, as palavras de Jesus que o Espírito nos traz. Amém? Continuando aí, vamos no subtópico 3. O tema desse subtópico é a igreja na reta final. E aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: a precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, a não referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. Isso aqui é o seguinte: em algumas ocasiões, né, duas especificamente, o Senhor não faz alusão à data e hora, né, quando fala dá algumas profecias. Uma delas é essa daqui, né, dos alertas dos ataques, né, não há não é colocado uma hora, data, né, de quando que isso aí aconteceria, quais seriam os momentos da história, por exemplo, em que a igreja sofreria mais ataques, não é dado isso.
Por que que não é dado? Aí a gente vai entender, eu vou te explicar aqui agora, né? Outra parte também que não é dado data é na questão do arrebatamento, né? Então por que não é dado a data? Exatamente para que a igreja em todo o período, nesses últimos dias, né, desde a sua criação, desde da sua fundação até o arrebatamento, que essa igreja, a ideia é que ela fique em alerta, que ela fique em atividade, aguardando a vinda de Cristo, em alerta contra os ataques de Satanás, né? Então a gente vai ver que propositalmente não é dado a data para que em todo tempo a igreja esteja alerta. Você imagina, por exemplo, se fosse dado uma data para a igreja. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Se fosse dado a igreja vai ser arrebatada no ano 2050. Aí, o que o pessoal vai fazer hoje? Opa, 2050? Então estou tranquilo. Estamos em 2022, então posso ficar tranquilo de boa, que só em 2050 que a igreja vai ser arrebatada. Tá? Agora, como não foi dada a data, então o que os crentes fazem? Então vou ficar aqui porque o Senhor pode vir a qualquer momento. As profecias apontam para isso. Então a gente pega aqui esse texto, a gente vê a sabedoria do Senhor e não deixar uma data, não deixar uma hora específica, porque aí o povo de Deus vai ficar o tempo inteiro alerta. Se fosse dada uma data, a igreja teria acabado já há muito tempo. Há muito tempo a igreja teria sucumbido. Se fosse dada uma data específica para o arrebatamento, uma data específica para os momentos de grandes ataques contra a igreja. A igreja teria acabado há muito tempo, porque os crentes iam ficar relaxados, né? Continuando, o subtópico 2, o tópico 2 agora tem como tema a natureza do ataque, e aqui eu peço a você mais uma vez, né, se eu não pedi antes, se eu já pedi, eu peço de novo, se eu não pedi, eu peço pela primeira vez aí, deixa o seu like aí, dá uma curtida nesse vídeo aí, tá bom? E se inscreva aí no nosso canal caso você não seja inscrito. Continuando então, nesse subtópico, no primeiro subtópico, o ataque é de natureza espiritual. Bom, então vamos lá. Eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. A ação, aqui quer dizer que a ação é maligna, né? É uma ação satânica. Os ataques, eles vêm de todos os lados, vêm de pessoas, inclusive, mas é uma ação maligna na vida dessas pessoas, tá? E eles vêm de forma sutil, através de pessoas próximas a gente. A gente tem exemplo bíblico disso? Temos, claro que temos. O que eu estou falando aqui para os irmãos é o que eu coloquei no meu subsídio, que está lá no nosso blog, no Clube da Teologia, tá? Eu coloquei lá, claro que eu botei muito mais conteúdo lá, né? Aqui eu estou passando mais um resumão, né? É uma pré-aula, uma síntese da aula. Então, eu coloquei assim, como um exemplo de sutileza que temos na Bíblia, é o texto lá de Mateus 16, verso 22, em que Pedro, ele fala para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele fala que ele seria, tudo que ia acontecer com ele, e olha o que Pedro fala para Jesus. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Aqui a gente vê, aquilo ali é uma sutileza. Jesus, ele percebeu a sutileza satânica nas palavras de Pedro. E olha o que Jesus faz logo no verso a seguir. Ele repreende Satanás na vida de Pedro. Ele repreende, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas do céu, só das coisas do mundo. A gente vê que Jesus, ele percebeu a sutileza. E a exemplo de Jesus, nós também devemos perceber a sutileza desses ataques. Ele vem de várias formas, né? Vem por livros, comerciais de TV, não é verdade? A gente vê artigos de revista e conselhos de amigos.
A gente vê isso acontecer o tempo todo, tá? Então é um alerta aqui para eu, para você, percebermos os ataques sutis do inimigo, um ataque maligno, lembrando sempre que a nossa luta não é contra carne nem sangue, então não é contra o seu colega de trabalho, tá? A sua luta é contra Satanás, tá bom? Então, antes de você fazer uma guerra no seu local de trabalho, por exemplo, com os seus companheiros de trabalho, você vai orar a Deus e pede para ele repreender o maligno na vida dessas pessoas, tá bom? Continuando então, no subtópico 2, o tema é o ataque é de natureza moral, tá? E aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse ataque também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas, tá? Então, um ataque moral, né? Da esfera moral, tá? Na esfera moral, nós temos algumas características, né? Dessa esfera moral. São, por exemplo, honestidade, a ética, a bondade, né? A sinceridade, justiça. Isso são características morais do ser humano. Então, quando o apóstolo Paulo fala que algumas pessoas se comportam de forma hipócrita e mentirosa, né, ele está colocando que a moralidade está sendo deturpada. E isso adentraria até as igrejas. É um alerta que está sendo dado aqui através do apóstolo Paulo, né, pela direção do Espírito Santo, tá, que esses ataques viriam na esfera moral. Ou seja, esses valores morais estariam distorcidos nos últimos dias. Tá? E a gente entende como os últimos dias, sendo desde a época da igreja para cá, da igreja primitiva para cá, né? E cada vez mais ele vai se intensificando, né, nessa reta final da igreja, tá? Então a gente temos que combater esses ataques na esfera moral, tá bom? Como? Valorizando as características morais dentro das nossas igrejas, ensinando nossos irmãos em Cristo no seu comportamento. O trimestre passado, por exemplo, falou sobre o Sermão da Montanha, que dá no Sermão da Montanha, o Senhor valoriza essas características morais, né? O Senhor valoriza naquele sermão os valores morais do reino de Deus, tá? Então, aquele sermão, aquele estudo do trimestre passado foi muito importante. É o estudo que nós temos que fazer sempre nas nossas igrejas. Continuando então, vamos aí agora para o 3, as esferas do ataque. Bom, e aqui no primeiro subtópico, o tema é a esfera religiosa, né? Aqui vai falar de duas, né? A esfera religiosa e a esfera social. Vamos ver aqui nessa esfera, a esfera religiosa. Faço um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó: é importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa, tá? Esses ataques acontecem na esfera religiosa, então são nas atividades da igreja. Quais são os ataques que acontecem nas atividades da igreja? Então a gente vai ver então ataques que promovem a evasão dos cultos, né? O inimigo ele trabalhando para que o culto seja desinteressante, que não seja uma coisa agradável, né? A gente vê uma evasão muito grande nas igrejas hoje, muito grande. O inimigo ele vai influenciar pessoas para tirar os crentes do culto, para tirar os crentes da presença do Senhor. A gente vê muito isso acontecer, né? Por que o inimigo vai atuar tanto nisso daqui? Por que o inimigo atua tanto nessa área também? Porque no meio cristão, na nossa vida, né, a gente vai pegar, a gente vai entender, inclusive pelo significado da palavra igreja, que é eclésia. Ela no original significa reunião, né? Então, a reunião do povo de Deus, que é o que está o desejo do coração do Senhor Jesus, faz com que nós
nos fortaleçamos, né? Ou seja, um cristão ele ajuda o outro, um crente ajuda o outro, tá? À medida que nós nos unimos. Você quer ver? Se você deixar de ir ao culto, você logo fica enfraquecido. Reparou isso? Eu já reparei isso na minha vida. Logo a gente fica enfraquecido, a gente não tem forças para continuar a nossa vida cristã. Tá? E é o culto, é a reunião do povo de Deus que nos dá força. Porque um crente ajuda outro crente. Né? E o inimigo sabe disso. Por isso esse ataque na esfera religiosa, para os crentes não frequentarem os cultos. A gente vê uma evasão muito grande dos cultos, principalmente os cultos mais importantes que eu vou mencionar aqui. Quais são para você valorizar esses cultos. Continuando então, vamos lá. Agora a esfera social, no subtópico 2, a esfera social. Bom, aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, né, a expressão que Paulo usa, né, lá em 1 Timóteo 4,3, é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Né? Então aqui o conteúdo da lição está falando como que é esse ataque na esfera social. É um ataque contra a família. Tá? Aqui é o seguinte, esse ataque é feito contra as famílias, ele aparece na nossa sociedade, tá? De forma sutil, né? Através de alguns programas de TV. Quer ver? Eu vou falar um aqui, por exemplo, e esse eu vou mencionar o nome. Programas como a Malhação, por exemplo, né? Que ensina a banalização, né? Ali se ensina muito a banalização da fornicação, como se fosse uma coisa comum, um jovem, um adolescente ter relação sexual, né? De forma sutil eles vão passando isso para os nossos jovens. A gente tem que estar atento, alerta quanto a isso. Programas, filmes e séries da Netflix, por exemplo, passa muito ali de forma sutil, passando a banalização do divórcio, do aborto e do sexo antes do casamento. A gente vê isso direto, tá? Isso é um ataque na esfera social, um ataque contra a família, porque a família, outro dia um irmão estava pregando na igreja, e ele falou ali dentro da simplicidade dele, mas eu achei interessante, ele falou que a família é mais de uma pessoa, né? Ou seja, se o inimigo conseguir, por exemplo, destruir um lar, ele tira da igreja uns 3, 4, 5 pessoas de uma vez. Uma coisa interessante que ele falou. A família é a célula máter da sociedade. A família é a que compõe a igreja. A igreja, a promessa lá do Antigo Testamento era de salvação para as famílias. Que coisa interessante, né? E o inimigo sabe disso e ele tenta lutar contra isso. Tá? Continuando então, vamos para o último tópico, né? Que tem como tema a igreja protegida. Então vamos falar de forma de proteção da igreja. Aqui é muito interessante para fazer o fechamento, né? O primeiro aqui, no primeiro subtópico é a exposição da palavra de Deus. Aqui fala sobre a exposição da palavra de Deus. Bom, essa aqui é o seguinte, aqui toda a Bíblia ela passa algumas práticas devocionais. Aqui fala da exposição da palavra de Deus, né? Como uma prática devocional. E a outra prática devocional é a oração. Né? Aqui nessa passagem, desse destaque, eu quero fazer esse destaque aqui, ó. Diz assim: o apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. Né? Então, essas duas práticas, palavra de Deus e oração, essas duas aí são os devocionais que nos levam para perto de Deus, para mais perto de Deus. O jejum também, né? Também, mas o jejum, ele não, o crente ele não consegue fazer continuamente nem diariamente, né? Ele faz em ocasiões especiais. A oração e a palavra de Deus não. Você consegue, você deve, né, fazer sempre. E é possível você estar meditando 24 horas por dia na palavra de Deus. É possível você estar em constante oração, né? Então, esses dois aqui são importantíssimos, tá? Bom,
continuando aqui, vamos para a prática da oração, no subtópico 2. O tema desse subtópico é a prática da oração. Aqui eu quero separar essa parte que diz assim, né? O primeiro foi sobre a palavra, né? A forma de proteger a igreja, né? A meditação da palavra, e agora a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentes da igreja, menos frequentadas na igreja, são aquelas dedicadas à oração. Tremendo, né? E aqui eu quero expandir, né, esse pensamento, não só a de oração, as reuniões da palavra, os estudos bíblicos, né, e a escola dominical, e as reuniões de oração, incluindo aí consagração, círculo de oração e tudo mais. Bom, então esses dois tipos, esses dois cultos aí, eles são os mais importantes e são os menos frequentados, porque são os que o inimigo mais ataca. O inimigo mais ataca esses cultos. Eles são os menos frequentados. Esses cultos eram para ser os mais divulgados, os mais badalados, né? Era para ser feito banner, né, de quem vai pregar na consagração, né, divulgado. A igreja, os ministérios têm que dar mais importância a esses cultos, essas atividades aí, porque elas são as devocionais mais importantes da igreja, que levam os crentes para mais perto de Deus. E o que são mais priorizados hoje? São as festividades, né? E alguns outros eventos sociais dentro da igreja. Tá? Então a gente vê como é que o inimigo ele vai aos poucos conseguindo enganar muitos crentes nos dias de hoje. Aquilo que o textual estava falando lá, né? Bom, então vamos aí para a nossa conclusão, porque o vídeo já vai dar uma travada, que esse é programado para uns 30 minutos só. Continuando aqui, para a gente fechar na nossa conclusão. Diz assim a conclusão, separei uma parte principal de destaque nessa conclusão. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. Isso aqui é importantíssimo. Esse é o principal foco aqui dessa conclusão, que resume todo o estudo. Tá? Se a gente não ter essa consciência de que estamos sob ataque, a gente não vai ver a necessidade de defesa, e daqui a pouco o nosso evangelho, o evangelho de Cristo que nós pregamos vai estar cada vez mais moldado ao mundo, né? E muitos dos nossos irmãos vão para o inferno, infelizmente, tá? Mas essa aula aqui é um alerta para mim e para você, para a gente estar sempre em constante cuidado, né? Sempre atento, vigilante aos sutis ataques do inimigo. Amém? Então eu quero aqui desejar a você uma boa aula, né? Você que é professor aí, faça seu resumo aí, a sua revisão, e que Deus abençoe aí esta aula, que seja de muita valia, tá? Não deixe aí de dar o seu like no nosso vídeo e deixa um comentário aí pra gente, vamos estar respondendo, tá bom? Deus abençoe a sua vida.